Olá, gente, olha só, agora nós vamos finalizar a poesia romântica, tá certo? Porque, como eu tinha falado para vocês, a poesia divide-se em primeira geração, segunda e terceira. Agora nós vamos estudar a terceira geração, que foi liderada por Castro Alves. O interessante dessa terceira geração é que você não vai ter muitos nomes para fazer a cronologia literária. Você precisa lembrar, na terceira geração, apenas de um nome, que foi o líder Castro Alves, tá certo? Olha só, gente, a terceira geração romântica, não é? A terceira geração da poesia romântica, lembrando que todas as vezes que eu falar em geração, eu estou me referindo à poesia, tá certo? Porque o romantismo divide-se em poesia e prosa. Então, olha só, a terceira geração da poesia romântica, bem como as outras gerações, ela recebe outros nomes, tá certo? Então, o vestibular, o Enem, pode cobrar a terceira geração, mas pode falar sobre a geração condoreira, a geração hugoana ou a geração da poesia social. Responda. E aí você vai ter que saber que qualquer um desses nomes remete à terceira geração da poesia romântica. Agora eu vou te explicar cada passo desse, tá certo? Johnston, por que a terceira geração ela pode ser chamada de condoreira? Gente, condoreira vem de condor. Condor é um pássaro e é justamente porque essa terceira geração vai falar de liberdade, tá certo? A palavra-chave dessa terceira geração é liberdade. Sendo mais claro, mais exato para você, libertação dos escravos. Castro Alves, ele é considerado, não é, justamente o líder dos escravos, o poeta dos escravos. Foi ele quem clamou essa libertação. Então a palavra liberdade bate cheio aqui na terceira geração. Johnston, por que a terceira geração ela pode ser chamada de hugoana? Porque, gente, olha só, vou fazer uma certa analogia, tá? Vou voltar um pouquinho, mas é bom que você lembre. Olha só. Você que assistiu o vídeo anterior percebeu que na segunda geração, não é? A segunda geração, ela teve uma forte influência da literatura inglesa. Johnston, como assim literatura inglesa? Lord Byron influenciou muito a segunda geração. Por isso que a segunda geração pode ser chamada de byroniana. Já a terceira geração, o conteúdo deste vídeo não sofreu tanta influência da literatura inglesa, mas é a literatura francesa. Eita, francesa. Ficou bonito, não foi? Olha só, gente, é a literatura francesa que vai influenciar fortemente Castro Alves e a terceira geração como um todo. Ô Johnston, quem foi da literatura francesa que influenciou por demais a terceira geração? Foi um cara chamado Victor Hugo. Devido à forte influência de Victor Hugo, a terceira geração também tem uma homenagem, né? O nome dele faz parte de um dos nomes que pode ser clamado aqui na terceira geração, e a terceira geração pode ser chamada também de geração hugoana. Repito, pela forte influência do poeta francês chamado Victor Hugo. E a terceira geração, gente, também pode ser chamada de poesia social. As características já foram citadas, né? É justamente a questão da libertação dos escravos. Liberdade é uma palavra forte aqui na terceira geração. E um ponto importante que eu queria lembrar também, que isso já caiu muito em vestibulares, tá? Já caiu no Enem e os vestibulares aí, as faculdades particulares dos diversos cursos, principalmente medicina, que cai literatura. Então dá uma olhadinha, olha só. Muita gente pergunta o seguinte, Johnston, me diz uma coisa, o romantismo, ele é considerado uma geração, uma classe literária pré-realista? Não. Romantismo é romantismo, realismo é realismo, tá certo? Porém, a terceira geração, ela pode ser chamada de pré-realista, que é o nosso próximo conteúdo. Ô Johnston, como assim pré-realista? Gente, o realismo, é onde nós vamos estudar Machado de Assis e tal, foi uma classe literária com menos sentimento, não é? Menos imaginação, é mais coisa exata, não é? Existe, na verdade, algo mais real no realismo. É a luta social existe no realismo, não é? Então a questão do social é muito evidente dentro da classe literária, não é? Que foi introduzida em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de Machado de Assis. Isso aí a gente vai estudar depois. Só que o que eu queria chamar a atenção é justamente isso, porque vai existir uma parte do romantismo que vai ser considerada uma parte pré-realista, uma geração pré-realista, que vai bater justamente com essa terceira, tá certo? E olha só, não só a terceira geração é considerada pré-realista, como o escritor. É interessante lembrar que Castro Alves
ele é um escritor romântico, mas considerado pela Academia Brasileira de Letras e vários literários, né, como um escritor pré-realista, porque ele está dentro do romantismo, porém ele antecipa muita coisa do que a gente vai ver no realismo, principalmente a parte da luta social. Então Castro Alves é considerado um poeta dos escravos e é considerado também um escritor romântico pré-realista, tá certo? E as obras que ganharam destaques nessa terceira geração: Os Escravos, Navio Negreiro e Espumas Flutuantes. Todas as obras com temática de libertação, não é? Que move a ideia, que gira em torno da libertação dos escravos, até porque trata-se de uma fase bastante negra. Se você pegar algum dos filmes, não é, que representam essas obras aí, você vai perceber, não é, o crime, a quantidade de absurdo que eram cometidos, né, que os absurdos que eram cometidos com os negros nessa época. Então, realmente, Castro Alves vai ser um porta-voz para que essa libertação aconteça. Gente, abraço, até mais e até